Bom dia, pessoal. Estamos começando mais uma live aqui na página Rodrigo Godoy. Eu quero agradecer a você que está nos acompanhando e que está sempre presente aqui na minha página, podendo acompanhar os nossos assuntos, as nossas informações. Hoje o nosso tema é Cidades do Futuro, um tema muito, mas muito bacana de ser discutido, de ser pensado. Como que vai ser a nossa cidade daqui 10, 20, 30 anos? E olha só, a gente já vive o futuro. A nossa cidade Na nossa cidade, Pindamonhangaba já é contemplada com algumas cidades que têm internet gratuita. Todas as cidades têm isso? Não. Então, assim, a gente tem que vislumbrar isso e projetar o futuro de uma forma consciente e também pensando nas nossas vidas. Para você que está nos acompanhando, deixa seu comentário, deixa sua curtida, compartilhe esta live. Eu vou colocar aqui agora um pessoal, o time dos R's, a gente brinca que é o time dos R's, porque se fosse combinado não teria dado certo, mas aqui deu certo. Nós estamos com o time dos R's aqui, é o Rafael Godoy, vou colocar meu irmão aqui junto aqui também. Rafa, bom dia. Renato Amorim, presente aqui também. Ricardo Bueno. Olá, bom dia. E o Rodrigo Rocha. Estão todos aqui no time. Deixa eu só abrir o microfone do Rafa aqui também. Gente, quero agradecer a cada um de vocês. Eu vou apresentar vocês, mas depois eu quero que fale um pouco do currículo de cada um, tá? Aqui do meu lado direito é o meu irmão, Rafinha, Rafael Godoy, uma pessoa que sempre incentivou muito o estudo dos irmãos, sempre esteve presente como irmão junto comigo e com os outros irmãos também. Muito inteligente, sempre viu o Rafa como o cérebro da família. E não foi diferente mesmo, né? Hoje ele é empresário, está aí conquistando o mercado na área de tecnologia e é o orgulho da nossa casa, é o orgulho da nossa família. Depois do Rafa, tem aqui o Renato, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho tão grande que eu acho que dá até para considerar todo mundo da família aqui também, tá? O Renato, a gente se conheceu um pouco mais na prefeitura. Quando ele ingressou na prefeitura, eu estava na prefeitura também. E é uma pessoa de ideais, um apresentador do programa Avanço Tecnológico na TIM TV. E para você que está nos acompanhando, depois vocês podem entrar no Instagram do Renato, no Facebook do Renato, para vocês acompanharem o quanto é bacana os programas dele falando sobre a tecnologia, sobre o avanço tecnológico. E é uma pessoa que faz toda a diferença estar aqui com a gente, debatendo esse tema, que é um tema muito legal. O Rodrigo Rocha, nosso ambientalista barra tecnológico, barra apresentador também. Só falta um programa para o Rodrigo, viu? Porque ele fala bem demais também. Rodrigo, conheci o Rodrigo Rocha quando eu estava estagiando na FATEC de Pindamonhangaba. Comecei a trabalhar muito cedo e lá tinha os alunos da FATEC lá e eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo Rocha. E sabe o que era bacana, gente? Olha só que coisa que é o destino. Sempre quando meu irmão morava em São Paulo nessa época, e eu olhava o Rodrigo Rocha e falava, poxa, cara, parece meu irmão, cara, olha que bacana. E ele lembra meu irmão mesmo, e tô colocando os dois juntos aqui. Como que eu ia imaginar que eu ia fazer um reencontro de duas pessoas, dois irmãos, nem sabe que são irmão, mas são, cara, olha só. Tem que depois cruzar a genética para ver se é de sangue, não é de sangue. Rodrigão, muito obrigado por estar aqui. O Ricardo Bueno, gente, eu não conheço ainda, mas todo mundo que fala, fala muito bem. Inclusive, o Rodrigo Rocha me apresentou tão bem, que eu fiquei até assim, poxa, que honra receber você aqui também, viu, Ricardo? Fica feliz, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu currículo. Eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre você, depois a gente segue para os demais. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, muito bacana. Já conheço alguns aqui, né? Já tive o prazer aí de alguns contatos, tudo. Meu nome é Ricardo, eu hoje exerço um papel como agente de inovação em um projeto do Sebrae, um agente local de inovação em um projeto do Sebrae, né? Um projeto de 1 ano e meio atendendo as MPEs, pequenas e médias empresas, trazendo a cultura de inovação, né? Para próximo desse mercado,
atuando também junto a algumas startups, participei como mentor aí em alguns projetos, Startup SP, alguns eventos de mentorias. Tenho uma formação de especialização na área de gestão estratégica de negócios, né, com formação de graduação na área de sistemas de informação, essa é a minha área. Estou no mercado há mais tempo que eu acho que de vida de alguns aí, né? Eu estou no mercado desde 86, até 2007, trabalhei na área de tecnologia, muito ligado à área de tecnologia, operacional, implantação, passei por algumas empresas multinacionais, nacionais, e em 2007 acabei migrando para a parte de gestão de projetos, gestão de áreas comerciais, e passei a trabalhar essa parte de gestão estratégica, né? E venho aí desenvolvendo e tentando apoiar um pouco as empresas na questão dos seus crescimentos, da sua evolução, tentando mentorar e assessorar aí nesse sentido, né? Fazer com que a gente consiga ter movimento e crescer, né? Eu acho que quando um cresce, todos crescem, né? Então, essa é a grande missão aí que a gente tem, tá? Então, esse é um pouquinho aí de quem sou. Ô, Ricardo, você é natural da onde? Eu sou de Taubaté, nascido em Taubaté, moro em Pindamonhangaba, né? Me casei e moro em Pindamonhangaba. Já tem um bom tempo. Moro em Pinda desde 2009. Desde 2009, bacana. Exatamente. O Geraldinho, que era o ex-governador, disse que quem bebe da água de Pinda depois não sai de Pinda mesmo. Então, até os vizinhos de Verdade. Taubaté, bacana. Verdade. Muito, Verdade. muito bacana. Depois a gente vai explorar um pouco mais a experiência que você tem no ramo de negócios, tá? Eu queria que o Ok. Rodrigo também se apresentasse para quem está nos acompanhando na nossa live. Bom dia, pessoal. Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Cumprimentar aí o Rafael, o Renato e o Ricardo. Tantas pessoas aí, tantas essas pessoas que eu já conheço há algum tempo, né? Rafael eu conheci no final do ano, na FATEC, por coincidência também, né? Então, fica a coincidência dos irmãos Rafael e Rodrigo aí. Bom, eu sou formado na área de administração, né? Também na área de tecnologia em processo metalúrgico. Tenho MBA na área de finanças e controladoria e economia. Já tive a oportunidade de trabalhar em alguns segmentos aí, tanto serviço público, né? Voltado à Secretaria de Segurança Pública. Depois eu tive a oportunidade de entrar em uma rede de supermercado, lá eu fui controle por algum tempo, né, administrando alguns bilhões de reais, e depois disso houve uma oportunidade de entrar nesse mercado voltado para resíduos sólidos. Bacana. O Rodrigo também é filho de Pindamonhangaba, né, ô Rodrigo? Isso, sou nascido e criado em Pindamonhangaba. Bacana. Renato, quero que você apresente para a gente. Eu estou ocupando seu espaço aqui hoje, mas Não, tá muito bem, parabéns. Obrigado. E eu queria que você se apresentasse um pouco também, que, na verdade, apesar de a gente estar próximo, eu não conheço tanto também a sua história. Não, legal, obrigado mais uma vez pelo convite, é uma honra para mim participar aqui do Dream Team dos R's, né? Que eu considero, são grandes amigos, né? Eu tenho uma consideração muito grande por todos vocês, né? Parabéns muito grande mesmo pelo trabalho. Por exemplo, o Rodrigo Rocha, eu conheço desde os tempos lá do Bom Sucesso, lá na região ali próximo ao Piraquama, né? Aqui em Pindamonhangaba. Eu tenho o prazer também de conhecer o Rafael, o Ricardo, né, que tive a oportunidade de conhecer, até mesmo entrevistá-los, todos vocês, né, já tiveram no programa Avanço Tecnológico, então para mim é uma grande honra. O Rodrigo Godoy, uma mente brilhante também, né, que vem ajudando e contribuindo muito. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Uma grande honra. Então, a minha formação, eu sou formado aqui em Pinda, né, desde indo lá para os primórdios, né, técnico mecânico industrial. Acho que eu valorizo muito isso, porque foi o que solidificou minha carreira daí para diante, né. Depois do técnico eu fiz graduação em automação industrial, sou graduado em automação industrial, sou especialista, fiz especialização em engenharia da qualidade na USP, aqui de Lorena, e sou mestre em engenharia mecânica pela Unital, aqui em Taubaté, né.
De lá para cá, eu venho desenvolvendo um trabalho em indústria, eu já estou há 21 anos trabalhando na indústria. Dentre esses 21 anos, 10 anos como liderança, como coordenador e supervisor da área de qualidade. Tive a oportunidade, como supervisor geral de qualidade, de conhecer 10 países. Então, já fiz cases, já fiz trabalhos no México, na Argentina, no Peru, na Costa Rica. Então, conheço vários países aqui da América Latina, de uma forma geral. Então, isso me trouxe muita expertise e conhecimento, né? Até para que é aplicado hoje no meu programa Avanço Tecnológico, um programa que está aqui na TINC TV, canal 25 e 525 da Clarinet, da qual eu falo sobre tecnologia, inovação, mas a tecnologia de uma forma geral, como a tecnologia influenciou na nossa geração e vai estar influenciando nas próximas gerações. Sou professor universitário aqui da Unifovic, aqui de Pindamonhangaba, a qual ministro aula de graduação na engenharia de produção e administração, em estatística, matemática, engenharia de produto, processo de tomada de decisão, estatística, enfim, a gente está nesse meio bem consistente e também atuando em indústria, né? Hoje eu sou supervisor de uma indústria aqui em Taubaté chamada Dardo Correntes, que tem uma alta tecnologia na área de correntes, da qual vem desenvolvendo um papel como supervisão na área de qualidade, atuando não somente em qualidade, mas também em melhoria contínua, né? Então, a responsável pelo tratamento térmico e tudo mais. Então, com todo esse tempo, né, a gente vem aprendendo, continua aprendendo até hoje, né? Então, com certeza, nessa live eu vou aprender muito mais com vocês, viu? Obrigado, Renato. Rafa, queria que você se apresentasse para o pessoal aí. Meu nome é Rafael. Eu iniciei aí a minha carreira no Senai, né? Eu posso dizer que eu comecei ali no Senai. Eu fiz o curso de elétrica e mecânica do CAI, né? Do curso de aprendizagem industrial. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu aprendi muita coisa legal. Inclusive, eu queria até mandar um grande abraço para o professor Sidney, né? Que foi meu professor do curso de elétrica. Sidney Constante, recentemente eu encontrei ele aí, foi bem legal, foi bem emocionante. Para você ter uma ideia, a gente se encontrou ali numa padaria, a gente até se emocionou, chorou mesmo ali, relembrando, né, a história, como foi, e contando, né, o que eu tinha conquistado. Depois de me formar no curso de aprendizagem industrial, eu ingressei na FATEC de Guaratinguetá, onde eu me graduei em informática com ênfase em banco de dados, tá? Eu fiz uma especialização em Oracle, um curso, né, na época, de Oracle, e a partir desse curso eu consegui um trabalho na Unimed de Pindamonhangaba. Também gostaria de mandar um grande abraço aí para todos da Unimed de Pindamonhangaba, um pessoal super legal. Tive a minha primeira oportunidade profissional na área de tecnologia, então, ali na Unimed de Pindamonhangaba. Depois surgiu uma oportunidade para mim trabalhar na Unimed de Guarulhos, né? Eu fui lá para a Unimed de Guarulhos. Em seguida, num curto espaço de tempo, a Unimed do Brasil, a Confederação das Unimeds, né? Me chamou para trabalhar lá, e aí eu fui trabalhar na Unimed do Brasil. E depois de um tempo, a Unimed de Guarulhos me deu uma nova oportunidade de voltar, e aí, como consultor, né? De tecnologia, no início como consultor de implantação de sistemas, e hoje eu atuo como consultor de desenvolvimento de software, né? Eu atualmente faço a gestão de 2 equipes, uma equipe aqui em Pindamonhangaba, que presta serviços para a Unimed Guarulhos em desenvolvimento de software, e uma segunda equipe que fica em São Paulo, que é a equipe responsável pelo incentivador de vendas, que é uma startup em que eu sou o fundador, tá? E, além disso, eu também fiz MBA em arquitetura de soluções pela FIAP, e atualmente eu tenho estudado bastante sobre metodologias ágeis, né, o Agile, e me certifiquei em Scrum, né? Atualmente eu tenho o certificado de Scrum Master. Bacana. Gente, eu vou entrar também aqui, para quem conhece, eu sou o Rodrigo Godoy, sou daqui de Pindamonhangaba também, e eu gosto de interagir muito com a tecnologia, defendo muito a tecnologia, trabalho um pouco mais ligado ao setor público, às políticas públicas da cidade, mas sempre defendendo essa tecnologia
ela ajuda o processo de todo tipo de serviço que está ligado à prefeitura, a serviços sociais, serviços públicos, de saúde. Então, essas figuras que estão aqui hoje vão estar aqui até para consolidar essa ideia de que a tecnologia ela faz a diferença. Eu estudei na ETEC João Gomes de Araújo, fiz técnica de administração também na ETEC, sou formado em recursos humanos e eu tenho especialização na área de processos, planejamento, estratégia e iniciei uma pós-graduação em gestão de planejamento e projetos, tá? Gosto muito de tecnologia porque eu acredito, vendo no contexto até familiar, que a tecnologia ela facilita muito a vida das pessoas e ela, ao mesmo tempo, ela é democrática, porque ela torna acessível para todos os campos, para todos os meios, independente de classe social, ela faz com que todos possam participar e, de alguma forma, ela equilibra a oportunidade, tá? Se todos têm acesso, obviamente, às ferramentas, elas vão poder acessar e ter acesso à informação, à qualidade de ensino. Então, eu defendo muito a tecnologia nesse contexto. Na nossa cidade, a gente tem um avanço que vem acontecendo, que eu quero apontar aqui também. Eu defendia muito a internet nas praças e em áreas públicas, e está se tornando uma realidade isso em Pindamonhangaba. Diversas praças estão ganhando Wi-Fi livre, acesso à internet gratuito. Além de você levar as pessoas para a praça, você faz com que todos tenham acesso à informação e à internet. Além disso, alguns processos que eu acho que é importante citar também, por exemplo, um engenheiro tinha que ir na prefeitura antigamente, fazer protocolo de processo, qualquer pessoa que tinha que fazer requerimento tinha que ir até a prefeitura, e hoje não. Hoje a pessoa consegue fazer isso através do celular, ela consegue protocolar qualquer coisa na prefeitura. Isso também é um avanço. Uma ouvidoria via aplicativo, isso também é tecnologia, faz parte de uma cidade do futuro. Se você analisar um contexto regional ou até no estado, você vê que várias cidades ainda não oferecem isso, não ofertam isso. Então, a gente vive um futuro sem esquecer de um futuro que a gente sonha. E é disso que nós vamos discutir aqui hoje, o futuro que a gente sonha, tá ok? Eu quero agora conhecer de cada um o trabalho que vocês desenvolvem dentro da empresa em específico. Começar pelo Rafa falando com o incentivador, explicando para quem está nos acompanhando o que é o incentivador. Antes, eu só vou mostrar aqui, ó, comentário, Luan Ramos, parabéns pessoal, só fera. Luan, muito obrigado por estar nos acompanhando aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, aproveite. Não deixe de deixar seu comentário aqui, deixe a sua curtida e também compartilhe. A Beta está participando aqui também, time forte está aqui. Obrigado, Beta, por estar nos acompanhando. Assim que chegar novas mensagens, eu vou pondo aqui ao vivo para a gente, ok? Então não deixe de comentar, deixe um bom dia. Eu sei que você está acordando agora, sabadão, um friozinho desse, você gostou da tarde, né? Mas deixa aqui o seu comentário. Rafa, eu queria que você começasse falando sobre o incentivador. Antes eu queria mandar aí um abraço para o Luan Ramos, que é um dos meus colaboradores, faz parte da minha equipe de São Paulo, tá? O Luan, ele atua como Scrum Master lá, desempenha um papel muito importante dentro da equipe, tá? O incentivador de vendas é uma plataforma que utiliza o marketing de referência para potencializar as vendas das empresas, tá? Essa foi uma solução que nasceu lá dentro da Unimed Guarulhos, né, para resolver um problema da Unimed Guarulhos. Essa ideia partiu do nosso presidente, queria mandar um abraço para ele também, Dr. Seiji Nishi, que é uma mente brilhante lá dentro da Unimed e que está sempre antenado em relação às tendências tecnológicas e inovação. E a partir desse problema que a Unimed tinha, a gente desenvolveu o incentivador de vendas, tá? O que a Unimed enxergou ali naquele primeiro momento? Ela enxergou que boa parte das vendas que ela tinha partia dos corretores parceiros, né? Porém, esses corretores parceiros, além de vender o plano de saúde da Unimed, também vendiam o plano de outras operadoras de saúde. Então, ao mesmo tempo que ele era um parceiro, ele também vendia o produto de outras
corretoras, de outras operadoras de saúde. E aí o que aconteceu, né? O Dr. Nish, ele teve a brilhante ideia de tentar criar novos canais, né, de venda. E para isso a gente pensou em utilizar o próprio beneficiário da Unimed, que são pessoas que conhecem o plano, sabe como o plano da Unimed é bom, que oferece uma cobertura nacional aí para urgência e emergência, independente do tipo de plano. E aí a gente criou o incentivador de vendas justamente para tentar potencializar as vendas a partir do marketing de referência, utilizando aí os nossos beneficiários, os próprios colaboradores e secretários de médico cooperado. Então, a ideia, ela é bem simples, ela já existe, né? Não é uma inovação dentro do contexto da Unimed, dentro do contexto de operadoras de saúde, porque pouquíssimas operadoras de saúde e Unimeds trabalham com esse tipo de ideia. A ideia principal é o quê? Que o beneficiário, o colaborador, a secretária, faça a indicação de produtos ou serviços da Unimed e sempre que essa indicação for convertida em uma venda, a Unimed realiza o pagamento de uma bonificação. Então, a gente fala que o incentivador estabelece, né, uma relação de valor onde todos dentro desse ciclo ganham, né? Ganha a Unimed, né, quando ela faz a aquisição do novo cliente, ganha quem indicou, seja um colaborador, uma secretária, né, por ter indicado, ganha uma bonificação, ganha o cliente que faz a aquisição do produto da Unimed Guarulhos, né, que é um ótimo plano de saúde na região. Então, a gente entende que a gente consegue estabelecer uma relação ganha-ganha dentro desse ciclo, né? Então, isso é bem legal. E, além disso, além de potencializar as vendas, a gente também consegue fazer a redução, né? Reduzir o custo de aquisição de novos clientes, porque quando eu utilizo o corretor, eu tenho que pagar a comissão para o corretor. Quando um cliente meu ele faz a indicação e através dessa indicação eu consigo gerar uma venda, eu não estou pagando uma comissão, estou pagando uma bonificação, porém o valor da bonificação é bem menor do que o valor da comissão que é pago para os corretores. Então, é bem interessante. A gente já pagou mais de R$200 mil de bonificação através da nossa plataforma. Atualmente, a gente tem mais de 600 incentivadores na nossa base e mais de 1.000 indicações já foram convertidas em vendas. Agora, a gente está num processo de expansão, né? A ideia está sendo acelerada pela FESP Vital, que é um braço de inovação, né? Aí dentro do sistema Unimed. E a gente já está sendo acelerado há aproximadamente 8 meses, tá? E essa aceleração foi muito importante para o incentivador, porque transformou a ideia, né? Hoje a gente tem uma equipe dedicada de 4 pessoas, 100% focadas aí no desenvolvimento do incentivador de vendas. Em breve, a gente vai começar a oferecer aí para qualquer empresa, independente do segmento. Além do incentivador de vendas, eu também faço a gestão da equipe de desenvolvimento da Unimed Guarulhos, que fica aqui em Pindamonhangaba. Isso aí também foi uma conquista bem legal na minha carreira, né? Chegou uma hora que eu estava em São Paulo e eu falei, eu não aguento mais isso não é para mim, eu quero voltar para ficar próximo da minha família, e isso realmente pesou, depois de 10 anos lá em Guarulhos, pesou muito essa questão de estar longe da família, e eu decidi voltar. E quando eu decidi voltar, a Unimed Guarulhos deu a oportunidade de eu trabalhar como home office. Então, eu fui o primeiro colaborador dentro da Unimed Guarulhos a trabalhar como home office, tá? E a gente nem estava nesse momento de pandemia, isso eu estou falando há 2 anos atrás, tá? A Unimed Guarulhos hoje tem aproximadamente 1.500 colaboradores, então, dentre esses 1.500 colaboradores, eu fui o primeiro a trabalhar como home office. Eu e uma médica na época, tá? Aí eu comecei a atuar aqui, né, em Pindamonhangaba, trabalhando como home office. As demandas da Unimed foram crescendo, e aí, em conversa com o Dr. Nish, eu fiz uma proposta para ele de criar, né, uma equipe aqui em Pindamonhangaba para atender as demandas. E aí a Unimed, como sempre, nota 10, atendeu aí o meu pedido. Hoje a Unimed Guarulhos faz a locação de um espaço num coworking aqui em Pindamonhangaba, chamado Move Coworking, e lá dentro a gente tem uma sala onde fica a equipe de desenvolvimento, né,
aqui de Pindamonhangaba, que presta serviço de desenvolvimento de software para a Unimed Guarulhos, né? Na melhoria de processos, otimização de processos, né? Automatização de processos, enfim, qualquer demanda que a Unimed tenha, ou qualquer barreira de negócio que a Unimed tenha, em que é necessária a utilização de software para resolver, a nossa equipe está lá para poder atender. Bacana. Ô Rafa, em breve você vai estar abrindo para outras empresas, mas para quem já quiser conhecer o Incentivador como um parceiro, já consegue participar do aplicativo, do sistema? Sim, hoje a gente tem aí o nosso site, quem quiser conhecer mais a ideia pode acessar www.incentivador.com. Lá a gente vai contar a história, vai explicar melhor como funciona. Lá tem um item no menu, né, chamado Para Empresas, tá? No final desse item tem um formulário de contato, então quem tiver interesse em entender melhor como funciona a ideia, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai explicar, vai fazer uma apresentação mais detalhada da solução, tá? E vai mostrar como que a solução pode ser utilizada estrategicamente dentro da sua empresa para poder potencializar as vendas, né? Trazer mais vendas aí para sua empresa, utilizando principalmente o marketing de referência, mas existem outras técnicas também que a gente utiliza dentro da solução. Maravilha. Renato, seguimos para o Renato aqui então. Renato, queria que você falasse um pouco também do seu trabalho, para quem está nos acompanhando. Tá, hoje atuo dentro de fábrica, né, também, conforme eu comentei anteriormente, sou supervisor da área de qualidade, atuando na área de tratamento térmico, melhoria contínua do processo de fabricação e normatização e manutenção do sistema ISO 9001, e conhecendo e vivenciando qualidade o dia a dia, né, e também a tecnologia. Hoje, a tecnologia, de uma forma geral, né, a gente pode potencializar muito mais as ações, e isso vem facilitando muito, depois eu vou entrar mais nesse tema. O meu programa, o programa que está na TINC TV, canal 25 e 525 da Clarinet, chama Avanço Tecnológico, né? É um programa da qual eu me dedico muito, né? Até mesmo que o Rafael falou, né? A questão de a utilização da tecnologia para facilitar as nossas vidas, né? Então, o programa ele tem como viés principal mostrar como a tecnologia influenciou na nossa geração e vai estar influenciando nas próximas gerações, né? A minha geração, a geração talvez do Rodrigo Rocha e do Ricardo também, que não tinha celular na época, né? A geração que veio acompanhando esse desenvolvimento. Não sei você, Rodrigo, acho que eu revelei um pouco sua idade, mas nós viemos desenvolvendo e conhecendo um pouco mais, aprendendo com a tecnologia no seu desenvolvimento, né? Eu lembro bem que eu comecei, o primeiro contato que eu tive com o computador foi com 14 anos, na época eu aprendi a fazer MS-DOS, né? Não sei, ou Lotus 123, não sei quem ainda lembra disso, mas enfim, e aí você vê o avanço, né? E como a tecnologia nos ajuda em vários segmentos, né? E como ela está transformando a nossa geração. E o que futuro que tem para nós com essa tecnologia, né? Hoje, por exemplo, nesse caso específico da pandemia, né? Que infelizmente a pandemia do novo coronavírus possibilitou o trabalho home office, e dentre outras soluções que surgiram a partir dessa pandemia, com a utilização da tecnologia. Então, o programa ele tem o viés total de mostrar como a tecnologia influenciou a nossa geração, vai estar influenciando nas próximas gerações. Só para contextualizar finalmente, quando eu trouxe o projeto do programa, você fala, então você vai falar de robô, cibernética, tal. Eu falei, ok, isso também é tecnologia, mas a tecnologia está em todas as coisas, tudo teve transformação, tudo, até um lápis, até uma caneta, até o próprio celular que avançou, né? Uma transformação mecânica, um plástico, um alumínio, um aço, enfim, tudo teve tecnologia para transformar, facilitar e melhorar a condição que a gente tem hoje. Até os processos de produção em si são tecnologias, né? Com certeza, hoje... Num contexto abrangente do moinho que era construído antigamente para fabricação, e hoje as altas máquinas tecnológicas que não precisa nem de várias pessoas, uma pessoa dá conta. Exato, aí tem toda a transformação, né? Tem a questão da própria indústria 4.0, né? Que vem transformar a internet das coisas, é a quarta revolução industrial. Então, realmente, a tecnologia ela está muito embutida nisso, e é importante nós, né, dessa geração e das futuras gerações,
sem dúvida, usar a tecnologia em benefício, né, para melhorar a vida das pessoas, para facilitar o entendimento, melhorar a condição dos produtos, né, facilitar o acesso, conforme você falou. Você falou uma coisa, Rodrigo, que é muito importante, é o acesso à internet. Na minha concepção, nesses anos de conhecimento e vivência na área de tecnologia, a grande transformação foi a internet. A internet foi a grande revolução, no meu entendimento, na área de tecnologia, foi a internet. Que a internet ela possibilitou a abertura de mercado, possibilitou a abertura de comunicação. Hoje, a forma que a gente está se conversando, se não fosse a internet, a facilidade de utilização de internet, sem dúvida a gente não teria isso, né? Então a internet foi a grande revolução. É muito importante que se tenha internet, mas que se use a internet de uma forma correta, né, inteligente, para que eu consiga buscar recurso. Hoje, Rodrigo, uma das coisas que eu abordo também no meu programa é a questão do comportamento, né? Hoje o comportamento, os jovens, geralmente, eles são muito imediatistas, ele quer informação muito rápida. E eu sou da época que eu ia na biblioteca de Pinda, pegar os livros, escrever, sabe? Pesquisar através de livros. Hoje é muito importante o Dr. Google, que o pessoal fala, né, sem dúvida, mas tem que ter muito cuidado da fonte que você está buscando informação, e existe uma grande diferença entre informação e conhecimento, né? Informação você pode ir lá num tutorial, buscar informação, mas será que aquela informação é verdadeira? Será que aquela informação tem toda a contextualização, uma análise mais profunda sobre aquele assunto que você quer entender? Então, por quê? O que nos preocupa? De repente você busca uma informação, entende que aquilo você já tem um conhecimento, mas se torna um conhecimento muito raso, porque não foi na profundidade da análise, porque você pegou aquela informação de uma fonte talvez não muito confiável, né? Então, é importante para os jovens, né, ou para quem usa a internet, praticamente usa a internet, usar de uma forma correta e buscar as informações em fontes confiáveis. Ô, Renato, além de apresentador, você também é professor universitário. Exato. De qual curso que é? Qual curso que você dá aula hoje? Onde que é? Isso foi um grande sonho, né? Por isso que eu fui fazer o mestrado em engenharia mecânica. É um grande sonho ministrar aula. Eu já ministrei aula por 3 anos no Senai, aqui de Pinda, né? Na área de qualidade e Lean Six Sigma. Aí, com essa experiência, com essa bagagem, depois do mestrado, eu tive a oportunidade de ministrar aula na Unifunvic, que eu já estou lá há 3 anos, da qual eu ministro aula na área de engenharia de produção e administração. Na engenharia de produção, ministro aula em engenharia de produto, estatística, sistema de qualidade, e na administração também estatística 2 e qualidade matemática. Bacana, bacana. É um currículo de sucesso aí, né? Professor, universitário, apresentador. Daqui a pouco nós vamos tá vendo o Renato Amorim lá na Globo, lá no Globo Ciência, passando para a gente várias dicas da Globo Ciência. Gente, agradeço, mas assim, só para contextualizar, uma coisa que eu falo para todos, né, meus alunos, para todo mundo, a gente nunca sabe tudo, né? A gente tem que se permitir aprender, é um grande aprendizado. Eu tenho certeza que eu tenho muito o que aprender, então se permitir aprender faz a gente estar crescendo continuamente. Com certeza. É um aprendizado, você está ouvindo, põe para aprende, continua aprendendo, né? Com Tem certeza. tudo a ver. Queria que você apresentasse para a gente um pouco do seu trabalho, do que você recicla, desse novo plano de negócio que você tem, desse novo modelo de negócio que você está seguindo também. Vamos lá. Só para contextualizar, o Renato foi um professor também no Senai. Verdade, Rodrigo. Verdade. Uma grande honra para mim, com certeza. Vamos lá. Rodrigo, acho que antes de contextualizar o meu trabalho, né, acho que tem que começar um ponto inicial que isso partiu de uma premissa de vida, né? Quando meu pai abandonou, minha mãe e eu passamos por um momento muito difícil, né? Então tivemos que sobreviver da parte de coleta, de reciclagem, para poder sobreviver. Até que as coisas se evoluíram, e dentro da faculdade a gente, então, descobriu uma oportunidade em relação à parte de resíduos, mas não sabia como os operar ainda. Depois que sai da faculdade, a gente começou a traçar alguns objetivos que
a gente queria fazer, né? Partindo dessa premissa, que era trazer a tecnologia para conseguir melhorar a vida das pessoas, auxiliá-lo de maneira que ela não otimize seu tempo na busca por materiais recicláveis, potencialize também seus ganhos econômicos, né? Então a gente nasceu nesse sentido. Só que até então a gente não sabia como fazer toda essa operação que gerasse valor efetivamente, né? Que aí entra o Ricardo depois no segundo momento, que ajudou a gente a construir laços para que pudesse gerar esses valores, né? Para a geração de negócio. E a gente, no primeiro momento, começou a conectar as pessoas que querem descartar materiais recicláveis com os coletores. Só que a gente foi entender diversas coisas ali, que os coletores não tinham acesso à tecnologia, que é coisa básica, que para a gente é coisa básica, para eles nem tanto, são realidades diferentes, né? A gente entendeu também que muitos não têm educação formal, ou seja, não sabem ler e escrever, então não consegue manipular um atendimento ali para poder ir recepcionar esses materiais na casa das pessoas, que vem materiais de qualidade boa, porque está separados, limpos, tem até valor econômico melhor do que ele sai quando sai catando na rua. Nós também, nesse momento, entendemos a dificuldade dele se locomover. Então a gente criou uma bike personalizada para isso, que é um triciclo, né? Então ele tem um caixote ali que pode colocar esses materiais que facilita até a locomoção. Então ele pedala, enfim, ou pode empurrar. Então a gente também começou a desenvolver esse projeto, que foi um piloto que nós fizemos, e a gente está construindo um em conjunto com a FATEC de Pinda, né? Então lá tem cursos específicos na área de metalurgia, de solda, de projeto, então a gente está construindo esse projeto, e depois a gente vai buscar uma maneira de trazer isso com mais escala, né, para vários catadores que dependem dessa profissão hoje. Quando a gente começou a entender que esse modelo de negócio que a gente estava fazendo não estava sendo viável, né, economicamente para os coletores, e também a gente não conseguia ser monetizado, foi quando a gente detectou um modelo que é lojas containers, né? E a partir desse momento, Rodrigo, a gente entendeu que podemos solucionar diversos problemas, tanto das pessoas que geram materiais em casas, pessoas que estão coletando. Então você consegue criar uma unificação de processos que gera eficiência, consegue gerar renda e traz a inclusão da tecnologia por trás também, né? Além disso, depois de um processo de mentoria com o programa Ali do Sebrae, né, que o Ricardo foi nosso mentor, e estendo também, acho que todos, porque todos têm uma participação também nesse projeto, né, Renato, que sempre nos ajudou, Rafael, você mesmo, então considero todos que são mentores, uma rede de relacionamento que ajudou a construir um pouquinho de coisa da Você Recicla, né, para chegar até o que ela está se tornando hoje, né? E a partir desse momento também a gente entendeu algumas necessidades dos caçambeiros, né? Que muitos deles hoje ainda fazem a sua gestão através de Excel. Então não consegue ter um controle fácil, rápido, até mesmo para saber onde estão posicionadas suas caçambas, se já está no horário de recolher, o fluxo de caixa, quem pagou, quem não pagou. Então tem uma dificuldade imensa nessa gestão do dia a dia. Então a gente, nesse processo que a gente estava fazendo com o Ricardo de mentoria, a gente identificou esse processo, como resolver de uma maneira mais eficiente. Além disso, devido à pandemia, pelo decreto federal, a parte de atividade de materiais recicláveis, ela foi suspensa. Então hoje essa atividade não pode ser operada de modo algum. Então isso fez travar também nossa operação, que seria das lojas containers, né? Então a gente teve que antecipar projetos que seriam para o ano que vem. Então a gente está estendendo hoje a operação de gestão de caçambas para as empresas, para suprir essa deficiência, usando a tecnologia para ela saber pedidos que tem ali, processos de fluxo de caixa, processos para saber se a caçamba já está na hora de recolher ou não, já está em atraso, enfim, você consegue ter uma automatização de sistema usando a tecnologia para facilitar o dia a dia dela, né, a parte operacional, que muitos ali
gastavam muito tempo ter que lançar em Excel, procurar tudo de novo, usar o Google Maps lá para lançar o posicionamento das suas caçambas. Então, ou seja, você acaba perdendo muito tempo no processo. E quando a pessoa hoje já faz o cadastro ali da onde que vai ser o endereço, automaticamente já há um mapinha indicando onde está essas caçambas, né? Então você cria um processo muito mais fácil, ela não precisa mais ficar sabendo se a pessoa procurando em Excel se pagou ou não pagou, porque na parte do sistema já vai estar ali com as informações para ela se está pago ou não está pago, enfim, você consegue criar toda uma automatização utilizando a tecnologia nesse sentido, né? Bacana. Então, é uma solução que trabalha com o meio ambiente, mas também com o serviço público e som das caçambas. A gente acompanha na cidade, muitas das vezes, as pessoas tendo descarte de resíduos sólidos o entulho, o famoso entulho, na calçada. E o que existia antigamente aqui? Existia uma política de incentivo disso, que era justamente joga na calçada que depois pega e passa. Só que esse pega e passa tem o acúmulo de animais peçonhentos, tem a acessibilidade das calçadas. Então, quando a gente pensa numa cidade do futuro, justamente imagina uma senhora, uma pessoa idosa tendo que sair da calçada por conta do entulho, ou então uma criança brincando na rua e ali vai brincar, tem um animal peçonhento no meio, um bicho peçonhento no meio do entulho. Então, vai muito de encontro com a nossa temática. O Rodrigo Rocha, com esse projeto dele que vem para ajudar na gestão das caçambas. Rodrigo, você tocou num ponto sensível, né? Que todos que me antecederam falaram muito bem a questão do uso da tecnologia. Com a tecnologia, você consegue ter um poder de fiscalização maior, seja por parte de pessoas comuns, ou seja por parte também do poder público. Então, você consegue também trazer eficiência, o qual eles mesmos, as pessoas de modo geral, acabam não tendo, né? Principalmente o setor público. Então, a tecnologia ajuda a saber quem são os geradores, quem são os transportadores, quais os locais que estão sendo destinados esses materiais de resíduos. Você consegue também, por um lado, acompanhar, aumentar a arrecadação de impostos também, porque se você sabe a quantidade de movimento de resíduos sólidos que está acontecendo na sua cidade, né, você também consegue saber a quantidade de notas fiscais que deveriam ser emitidas. Enfim, você consegue ter uma eficiência, um momento de arrecadação também de imposto muito mais elevado, qual acaba não tendo hoje. Sim, é uma política de fiscalização também. Eu acho que essa sistemática, né? Eu vou migrar agora aqui para o Ricardo. Ricardo, os últimos são os primeiros. Agora, na próxima rodada, é você que vai falar, hein? Já ouviu bastante lá. Ricardo, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Eu acho que travou sua tela. Tô ouvindo bem aqui. Tá ouvindo, né? Mas acho que Bem, queria perguntar para você como que é o trabalho no Sebrae, trabalhando com esses jovens empreendedores aí. Em breve, a Social Studio vão ter que conversar com você também, para você nos auxiliar na Social Studio. Queria entender um pouco mais sobre o seu trabalho, para quem está nos acompanhando. Gente, eu só quero deixar aqui, ó, tem 11 pessoas nos acompanhando agora simultaneamente. Gente, deixa um bom dia, deixa uma pergunta, a gente quer conversar com você que está aqui também. Sem vocês que estão nos acompanhando, a nossa live não é sucesso. A gente precisa dessa massa que está participando com a gente também. Eu só quero contextualizar aqui, eu fui motorista de aplicativo. Então, se você que está acompanhando sabe o que é a realidade de um motorista de aplicativo, ou você que largou a sua fábrica, largou um comércio para trabalhar com mais flexibilidade, hospeda animais em casa através do aplicativo Dog Hero, ou trabalha com algum outro tipo de tecnologia, acredita que a tecnologia vai ajudar você, deixa seu comentário e participe com a gente. Vamos lá, Ricardo? Vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, né, eu tenho um trabalho, né, que é desenvolvido, a minha formação nos últimos anos vem para a parte de gestão estratégica de negócios, né? Há um ano atrás, começo de 2019, eu entrei para um time em um projeto do Sebrae, um programa do Sebrae, junto com o CNPq, que visa levar o conceito de inovação para o pequeno e médio empreendedor, né? Então, trazer
para esse mercado a cultura da inovação, a proximidade da inovação, mostrar que a inovação não é algo tão distante, que é algo muito mais próximo do que a gente vivencia, né? Ou seja, todo mundo, a gente vive inovação diariamente, muitas vezes não se percebe, né? Então, aproveitando um pouquinho o gancho do que vocês comentaram aí, o Renato, o Rodrigo, né, todos vocês, quando a gente fala de inovação, muitas vezes se vem a questão de tecnologia, inovação demanda muita tecnologia, demanda muito conhecimento, muita coisa nesse sentido, e, na verdade, eu venho de uma geração que passou por bastante coisa em relação à mudança de tecnologia, né? Comecei em tecnologia lá bem no começo, né? Até hoje, uma revolução muito grande. E eu falo que tecnologia, ela, na verdade, ela é um meio, né? Ela não é a forma da transformação, ela não é a forma da inovação, ela é um meio para isso, né? Então, quando as pessoas passam a entender e visualizar isso, né, fica mais fácil de você compreender que a inovação está muito próxima de você, né? Quando a gente fala de inovar, eu estou falando de inovar dentro de um processo, dentro de um modelo de negócio, dentro do meu negócio, qualquer coisa nova que eu trago para dentro do meu negócio, né, uma forma de receita, uma forma de canal, uma forma de transformação qualquer, é uma inovação para o meu negócio, né? Então, você tem que trazer essa cultura, e o trabalho que a gente faz é um projeto, esse projeto é um projeto do Sebrae a nível nacional. Eu faço parte de uma equipe que trabalha no estado de São Paulo, né? Nós somos mais de 100 agentes, né, no estado de São Paulo, atendendo empresas, 40 empresas em um ano e meio, né? Tive a grata surpresa de passar por várias nesse meio, através de uma palestra na faculdade, conhecer o Rodrigo da Você Recicla, né, e fiz o convite para ele, como startup, entrar no programa também, né, fazer uma inscrição para aderência ao programa, e a gente começou a desenvolver alguns trabalhos em cima disso, onde a gente faz um processo de mentoria inicialmente, né, faz uma aplicação de uma série de ferramentas que visa exatamente criar um novo modelo de negócio dentro da empresa, né? Mostrar possibilidades de abertura de mercado, possibilidades de conhecer o seu cliente, né? Conhecer o mercado, resolver problemas. Eu falo que a inovação ela resolve problemas, né? Ela vem para resolver algo, uma dificuldade, uma necessidade que o mercado tem, né? Então, você inova nesse sentido. Vocês falaram aí um pouquinho sobre a questão de acesso à tecnologia, né? O acesso à tecnologia está aí e tal, é uma transformação, e eu queria complementar até que é tão importante quanto o acesso, né? Ou seja, governo, de forma geral, todos pensarem em acesso, a gente tem que também pensar na questão de capacitação das pessoas para isso, né? Como o Rodrigo falou, né? Muitas pessoas não têm a capacitação efetiva para usar ainda a tecnologia, né? E isso também foi uma grande percepção que nós tivemos aí com o advento da pandemia, né? A pandemia, ela trouxe uma necessidade, eu falo que a pandemia, ela antecipou pelo menos 10, 15 anos de inovações para vários mercados, para várias pessoas, né? Em 2 meses. Nós trouxemos 15 anos de inovação para 2 meses serem aplicado e ser todo mundo envolvido, né? Então, essa questão do acesso, né, ele tem que estar atrelado também à preocupação, e essa nova geração tem muito isso, tem muito dessa questão, né, de dentro do seu uso da tecnologia nas nossas vidas, trazer também a questão de facilidade para quem vai usar, né? Ou seja, pensar realmente em quem vai estar na outra ponta, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, de você estar trabalhando. E o nosso trabalho é esse, nosso trabalho é fomentar esse tipo de coisa, né? Fomentar esse desenvolvimento das empresas, trazer essa cultura, né? Eu trabalho atuando com mentoria, consultoria e assessoria nesse desenvolvimento, né? Já ministrei aula como o Renato, é algo bem bacana, né? Você poder dividir o conhecimento, você poder trazer conhecimento e experiência, é uma troca de energia muito grande, o Renato sabe disso, né? Eu acho que a gente aprende muito,
como nesse trabalho que eu faço, né, atualmente, também, né. É um projeto que ele se encerra agora, no final desse mês. Então, no final desse mês, nós entregamos toda a parte de inovação para essas empresas que participaram desse ciclo, né? E a partir do ano que vem, desse ano, mais para o meio do ano, inicia-se um novo ciclo com outras empresas, né? Nós, né, essa equipe de agentes que hoje atua, ela se desliga do programa para que venham novos agentes, né? Então, nesse momento, a gente volta para as nossas atividades normais, né? E aí a gente volta a todo esse trabalho de mentoria, de assessoria, de consultoria novamente, né? Fazendo com que mais empresas cresçam, se desenvolvam, busquem realmente ter a visão da sua própria capacidade. Eu falo que a transformação, nós somos apenas um agente, um mecanismo de muitas vezes mostrar o potencial que aquele empreendedor, né, ou que aquela empresa muitas vezes está tão no seu dia a dia que ela não consegue perceber mais. Então, a gente vem tentando mostrar e colocar fogo para que ela, né, se reinvente, né, se enxergue de fora do problema. Tá? Então, esse é o nosso papel. Muito bom. Ô, Ricardo, eu tenho uma pergunta para você, mas antes eu só vou fazer uma coisa. Eu vou tirar e colocar de novo, porque eu acho que o seu vídeo travou. Espera aí, só um minutinho. Agora voltou. Agora voltou. Ô, Ricardo, para o empreendedor que está nos acompanhando na nossa live, como que ele faz para fazer contato com vocês? Como que ele faz para participar desse programa do Sebrae? Esse programa, ele tem uma abertura agora no próximo, eu acho que nos próximos 2 meses deve sair novamente o edital de convocação, né, de empresas. As empresas podem ficar com acesso no próprio site do Sebrae, tá? No próprio site do Sebrae tem uma divulgação efetiva. Eu, dentro das minhas redes sociais, meu Instagram, eu também vou publicar, né, a liberação desse novo acesso, né? Então, quem quiser me conhecer um pouco desse trabalho, pode acessar lá Ricardo O Bueno, né, tudo junto, Ricardo O Bueno, tem 2 O's aí ligando, tá? Lá tem um pouco desse trabalho que é feito hoje, né, e que as pessoas podem conhecer. Então, o contato sempre vai ser via Sebrae, tá? Então, ou em contato direto com o Sebrae, ou acompanhamento através das mídias sociais do Sebrae, né? E dos próprios participantes que nós vamos estar fazendo. A partir do momento que a empresa tem o interesse, ela faz um pré-cadastro, tá? Esse pré-cadastro é feita uma pré-análise de aderência do perfil da empresa naquele momento para a entrada no programa, porque é um programa acelerado, né? Quem é de startup sabe o que é programa de aceleração, é um programa super acelerado. O Rodrigo teve essa possibilidade de participar. É muito intenso, né? Funciona com alguns encontros, que antes eram presenciais, hoje estão sendo virtuais, onde em cada encontro é sempre uma missão muito rápida, exige um envolvimento do empresário e do empreendedor muito grande, né, porque a gente fala que o grande trabalho está na mão dele, né? Nós somos apenas um meio de se caminhar, mas o sucesso da sua participação dentro de um programa desse de aceleração do seu próprio negócio é muito mais dele e do envolvimento, tá? Então, esse é o mecanismo aí de acesso aos próximos programas que vão estar saindo. Legal. Obrigado, viu, Ricardo? Eu vou deixar uma mensagem aqui do pessoal que está comentando a nossa live, para a gente dar um oi. Facebook User está aqui também. Acho que deve ser alguma pessoa que não curtiu a página ou deve estar participando de algum grupo. Está aqui junto com a gente, usuário do Facebook. Show de bola. Cláudia, Ricardo, parabéns a cada um de vocês que atuam para a melhoria usando a tecnologia nos diversos segmentos. Cláudia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Danila Ruth está aqui junto com a gente também, minha irmã, meu cunhado estão presentes. Obrigado por estar participando. Maria Clara Martins, sou fã do trabalho do Ricardo. Ricardo, tem uma fã aqui, ó. Essa é uma das minhas companheiras de agente como agente, também sou fã do trabalho dela.
quem comentou anteriormente aí, a Cláudia, minha esposa, junto com a minha filha, que também estão lá, acompanhando aí o processo todo aí de vocês, né? E a Maria Clara também é uma das lutadoras que está na guerra comigo aí e outros agentes para fazer com que as empresas cresçam. Show de bola. Bacana. A Vera Lúcia Pascoal está em todas as minhas lives. A Veroca está junto com a gente aqui. Obrigado por estar participando. E tem aqui também a Eduarda Aziel. Obrigado por estar participando, Eduarda. Muito obrigado mesmo. Vamos seguir para a próxima rodada de perguntas. Primeiro eu queria ouvir, de uma forma bem breve, como que está sendo... Peraí, tem mais uma mensagem da Eduarda aqui, acompanhando os trabalhos e a live. Eduarda, muito obrigado por estar participando. Se tiver alguma pergunta, faça uma pergunta para a gente aqui, que a gente vai ser um prazer responder. Para quem está participando com a gente, deixe o seu comentário, comenta, dê um bom dia para a gente aqui, vamos ficar muito felizes com a sua participação. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, o qual mudou muito a rotina de trabalho de cada um, muita forma de pensar. Acho que é importante essa deixa que o Ricardo trouxe para a gente aqui, que foi a questão do avanço, a tecnologia, ela passou por um período de progresso muito rápido, acelerado, por conta de todo mundo ter que se adaptar. E graças à tecnologia, o impacto disso tudo também não foi tão grande. Eu queria que vocês deixassem de uma forma bem resumida o que mudou no ambiente de vocês, o que mudou na vida de vocês durante a pandemia. Vou começar pelo Rafa aqui. Bom, como eu já trabalhava home office, em relação ao trabalho, teve, obviamente, muitas mudanças, mas por já estar trabalhando com home office, eu não senti tanto, tá? Falando um pouco da empresa que eu presto consultoria, que é a Unimed Guarulhos, que a área de saúde, nesse momento, é a área mais demandada, né? É a área que maior está tendo demanda em relação a isso. Então, eu sempre estou acompanhando os colaboradores da Unimed Guarulhos, né? Através dos nossos grupos, das mídias sociais, e internamente, lá na Unimed Guarulhos, obviamente, teve diversas mudanças de protocolo. Muitas pessoas atualmente estão trabalhando em home office, né? E a gente até brinca, porque, na verdade, a gente fala home office, mas a gente sabe que é uma situação forçada, não é de fato o trabalho em home office, né? Não é uma coisa planejada, porque uma coisa é você realizar um planejamento para colocar os seus colaboradores em home office, e outra coisa é você estar passando por um momento difícil, né? Que é um momento difícil para o mundo inteiro, onde há essa necessidade de colocar as pessoas em trabalho em home office. Então, até gostaria de parabenizar aqui a equipe de tecnologia da Unimed Guarulhos, que a toque de caixa ali conseguiu, utilizando a infraestrutura, a própria tecnologia, rapidamente colocar tudo que é necessário para as pessoas dentro de casa poderem trabalhar, né? Não foi uma coisa muito fácil, porque foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, então foi realmente bem complicado. Na próxima semana, a minha equipe aqui de Pindamonhangaba vai retornar aos trabalhos normais, mas pensando na questão do novo normal, né? Vamos falar, normal é só uma forma de tentar expressar que a gente está saindo daquele ponto crítico e está começando a caminhar para uma coisa, né, mais parecida com o que a gente tinha antes. Então, todo mundo vai trabalhar de segunda, quarta e sexta em loco, tá? Lógico, com todo o cuidado necessário, utilizando máscara, utilizando álcool em gel. Em relação à minha equipe de São Paulo, isso aí foi bem, bem legal. A gente tinha um escritório dentro da WeWork, ali na Avenida Paulista, né? Em frente à Estação Trianon, um lugar privilegiado. E com tudo isso que aconteceu, a gente chegou à conclusão que não fazia mais sentido manter aquele determinado local, porque mesmo trabalhando em home office, a gente viu que a produtividade da equipe continuou a mesma, inclusive até melhorou, tá? Porque em São Paulo a gente sabe que a mobilidade é complicada, então para quem mora em São Paulo, mesmo que a gente esteja falando da Avenida Paulista, se ele sai ali da Zona Sul, da Zona Norte, dependendo do lugar, vai pegar muito trânsito.
mesmo se for de carro, se for de metrô também, vai pegar sempre o metrô lotado e, querendo ou não, lá em São Paulo, se deslocar de um lugar para o outro, né, independente da distância, é sempre muito complicado, é sempre muito desgastante. Então, a gente chegou à conclusão, e isso eu em conjunto com a equipe, que seria melhor realmente a gente continuar como home office. Então, agora, oficialmente, a equipe de São Paulo realmente está em home office, porque a gente não tem mais local físico para poder trabalhar, tá? E tá sendo bem legal, as pessoas estão gostando, né? O que eu acho que a gente perde um pouco é em relação à comunicação osmótica, né? Isso aí é uma coisa muito importante para a gente, a comunicação osmótica na área de desenvolvimento de software, né? Aquela coisinha do cara tá desenvolvendo, pensar alto, e naquele momento que ele pensa alto, a outra pessoa que está do lado, de repente, pode complementar alguma coisa em relação ao pensamento da pessoa. Então, isso a gente perde, porque quando a gente está trabalhando em home office, principalmente em desenvolvimento de software, a gente tem diversas ferramentas que a gente consegue fazer a gestão da produtividade de cada pessoa, né? A gente tem ferramentas de gerenciamento de projeto, tem metodologias de projeto, que são as metodologias que a gente usa para desenvolvimento de software, mas mesmo assim, o contato pessoal, o olho no olho, ele ainda continua sendo importante, né? Prova disso que muitas pessoas que gostariam de trabalhar como home office, que estão tendo a oportunidade, ainda que de forma forçada, de trabalhar como home office, estão repensando se realmente isso é bom ou ruim, tá? Então, eu vejo muitas pessoas, muitos amigos, né, que foram trabalhar, que estão trabalhando em casa e que estão reclamando que não vem a hora de voltar a trabalhar no ambiente que estavam. Então, isso é mais a parte profissional. Da parte pessoal, né, acho que mudou muita coisa, né? Quando eu quero pedir alguma coisa, eu gostava muito de visitar restaurantes, enfim. Agora não tem mais como, então qualquer coisa que a gente quer comer de diferente tem que fazer o pedido, né? Por aplicativo, enfim, a utilização do Uber agora está bem limitada, então o deslocamento ou é basicamente no meu carro, ou eu faço a pé. Então isso também teve um impacto, no meu ponto de vista, muito grande, e eu não vejo a hora de tudo isso passar. Eu sei que, na minha visão, nunca mais a gente vai ter o normal que a gente tinha antes, no meu ponto de vista. Muitas coisas vão mudar, não vai ter jeito, mas eu torço para que tão logo a gente possa viver bem próximo daquilo que a gente vivia antes da pandemia. Bacana. Alguém tem mais alguma experiência que gostaria de compartilhar com a gente, de alguma mudança que foi drástica ou que impactou no ambiente de trabalho, na vida pessoal? Eu acho que eu queria só complementar uma coisinha. Pode falar, Ricardo. A minha percepção com relação a isso tem sido principalmente com relação à questão de ansiedade, né? Ansiedade que vem sendo gerada para alguns mercados de forma geral. Eu acho que esse foi um dos principais impactos, né? Então, hoje, mais do que nunca, quem lida com essa parte de atendimento a público, quem lida com essa parte de consultoria, de assessoria, todo esse tipo de coisa, passou a ter que ser muito mais humanizado, né? Eu acho que uma das coisas que as pessoas estão aprendendo agora é a trabalhar um pouco mais humanizadas, porque antes de você falar de negócio, antes de você trabalhar questão de necessidades, você tem que trabalhar muitas vezes a questão da ansiedade, tá? A ansiedade do empreendedor. Então, para alguns mercados, algumas áreas, as coisas não mudaram tanto, porque continuaram na sua movimentação ali diária, de forma restrita, mas funcional, né? Mas para muitas áreas que sofreram um impacto muito direto, eu acho que o trabalho com relação à questão de amenizar as ansiedades, amenizar os anseios, é a primeira, eu acho que foi o maior impacto para um grande universo de empresas e empreendedores que estão aí, né? Essa foi a principal sensação
principalmente pelo tipo de trabalho que eu faço hoje, foi a percepção mais ativa, assim, maior impacto. Ô, Ricardo, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para você, que meu irmão iniciou uma fala dizendo que mudou um pouco a forma de trabalhar. As grandes cidades têm um problema que são os congestionamentos, o tempo perdido no trânsito. Para os modelos de negócios do futuro, para as cidades do futuro, essa tendência do home office ou de escritórios regionalizados, descentralizados, ela pode ser dada como uma nova tendência para as cidades do futuro? Eu acho que assim, né? Eu brinco com todo mundo que nós temos um AP e um DP, né? Um antes da pandemia e um depois da pandemia, né? Então, nada realmente vai ser como antes, né? A mudança é muito grande, então nós tivemos realmente uma antecipação do uso da tecnologia, da aplicação da tecnologia, que talvez fosse acontecer daqui 20 anos, 15 anos, nós tivemos que incorporar isso em 3 meses, 2 meses. Tá? Então, nós tivemos que mudar isso muito rapidamente. Essa tendência da regionalização, dos trabalhos em home office, dos trabalhos remotos, dos atendimentos remotos, desse tipo de ação que a gente está tendo hoje aqui, ela vai se potencializar. Eu acho que não é algo que volte ou que se encerre, tá? É algo que realmente vai tá em frente, e com isso tem o seguinte, né? Eu acho que uma das grandes mudanças que as empresas vão ter, né, já estão tendo, talvez não tenham se apercebido, mas é uma grande tendência para o mercado daqui para frente, é que nós não vamos ter que se preocupar, né? O empreendedor, as empresas, elas não devem mais se preocupar somente em vender ou em atender alguém. Isso passou a ser consequência. Hoje, mais do que ajudar, né? Mais do que pensar em vender, pensar em aumentar as minhas vendas, eu tenho que pensar, sim, em ajudar os meus clientes, ajudar o meu mercado a comprar. Então, mais do que vender, a venda vai ser uma consequência, né? Eu vou ter que criar mecanismos e mudar toda a minha estratégia, mudar o meu pensamento, porque não existe mais tanto a questão do cliente que vai até você, né? Muitos sofreram por conta disso. O modelo de negócio tradicional que nós tínhamos até então, que é o cliente, eu como cliente, vocês como cliente, o cliente ir até a empresa, o cliente ir até o balcão, o cliente ir até... Isso mudou, isso vai virar uma realidade. Lógico que para alguns isso ainda vai voltar, mas hoje o cliente ele se apercebeu que ele não pede mais só comida, ele não pede mais só remédio, ele pede roupa, ele pede medicamento, ele pede uma assistência, ele tem um amigo, uma companhia virtual, ou seja, os caminhos foram encurtados para uma série de coisas que antes eu não me abria, né, para isso. Então, houve e está havendo uma mudança muito grande do mercado consumidor, e isso leva a que todos pensem e repensem na sua forma de entrega para esse mercado. Tá? O seu modelo vai ter que ser mudado, não tem jeito. Então, uma tendência para as cidades do futuro, as empresas investirem mais no atendimento virtual, não no presencial, não no balcão, porque é uma nova tendência, até porque agora as pessoas viram que está mais fácil. De contrapartida, eu só quero fazer uma colocação também aqui, que o Brasil vai ter que avançar nas entregas e nos correios, porque o retorno dessa compra, quando é preciso trocar, está havendo uma dificuldade muito grande. Eu passei por isso. E eu acho que vai forçar o próprio setor público a melhorar as suas correspondências, as suas entregas, porque realmente é uma tendência, e a pandemia fez com que isso acontecesse de uma forma houve uma ruptura tão grande, que agora vai ter que desenvolver melhor os correios do Brasil. Porque são tantas demandas de retorno, compra uma camisa na loja, você experimenta, você vê se está certo, comprou pela internet, você não consegue. Então, vai ter que ter acelerou o processo também de mudança da nossa correspondência. Ô, Ricardo, essa já era até a nossa pergunta da cidade do futuro.
você respondeu muito bem sobre essa tendência. Você queria colocar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso, né? O recado principal é deixar o seguinte, né? Você tem que buscar entender, existem algumas frentes que elas estão sendo muito trabalhadas. Então, eu vejo hoje a questão do atendimento digital, né? A questão da multicanalidade, tá? Isso é uma coisa que a gestão da multicanalidade também não adianta as empresas sejam as empresas trabalhando, né, trazendo a sua operação para o home office, ou as empresas partindo para um trabalho seja de delivery, seja um trabalho de lojas virtuais, tal, sem elas trabalharem a questão da gestão dessa comunicação que a gente está tendo aqui, dos multicanais, né? Porque hoje a gente tem multicanais de trabalho, né? A gente está aqui, né, no Facebook, mas está sendo acompanhado em Instagram, está sendo acompanhado em outros aplicativos, está sendo acompanhado por WhatsApp, está sendo acompanhado por uma série de coisas. Então, você tem uma abertura muito grande. Antes, eu tinha um único canal, onde eu trabalhava esse canal de uma única forma. Hoje, eu estou no meio, em vários canais ao mesmo tempo. Então, a cidade do futuro, ela tem que estar preparada para essa multicanalidade, para a gestão de tudo isso. Tá? Acho que esse é um dos principais pontos também. Bacana. O Renato ia falar também sobre a pandemia. Eu comento o seguinte, dentro da indústria, né, de uma forma geral, a gente tem muito contato, né? Então, a grande dificuldade que nós tivemos é o contato. Então, eu vi que com a pandemia do novo coronavírus, houve naturalmente um distanciamento, né? Isso dificulta em alguns momentos, principalmente quando você está analisando uma característica ou analisando um detalhamento de processo e tudo mais. Uma outra coisa que eu vi que evoluiu muito, isso eu vi também na questão não somente da indústria, mas também no meu programa Avanço Tecnológico, muitos cases de sucesso e desenvolvimentos perante a pandemia. Você vê que quando a sociedade ela é forçada a tomar decisões diferentes daquilo que ela vem fazendo por uma situação que ela não consegue controlar de imediato, né? Ela toma ações diretas e que consegue se revolucionar. Eu vi várias aplicações, vários cases de vários aplicativos na área de telesaúde, na área de desenvolvimento de mapeamento do Covid, várias empresas se reinventando, usando a tecnologia de impressão 3D para impressão de máscara, a tecnologia na fabricação, na produção e na distribuição de álcool em gel, dentre outras tecnologias que foram desenvolvidas aqui na própria região, tá? O Parque Tecnológico de São José dos Campos tem várias startups, né, que desenvolveram vários projetos muito interessantes. O que eu vi de tudo isso? Quando a sociedade ela é provocada a tomar uma reação, ela realmente consegue tomar uma reação e consegue desenvolver, aumentando a tecnologia através de uma dificuldade. Você vê que a sociedade mundial, de forma geral, evoluiu muito. Infelizmente, a gente está passando por essa pandemia, né? Mas, por outro lado, essa pandemia fez aumentar a tecnologia, fez desenvolver novas formas de trabalhar, de atender, de se conviver, que vai ser levado para as próximas gerações. Então, as próximas gerações vão ouvir falar dessa pandemia de uma forma que ajudou também a revolucionar a tecnologia em vários sentidos. Uma coisa dentro da indústria que é importante a gente frisar é a tecnologia na área de gestão. Eu acredito que com a revolução da indústria 4.0, a tecnologia na área de gestão vai ser fundamental para isso que o Ricardo falou, que o Rafael comentou e que também o Rodrigo Rocha comentou, que é o trabalho home office, né, que é a interação home office. Então, trabalhar com dados e fatos simultaneamente, de forma remota, mas online, né, no momento que está acontecendo, isso vai facilitar muito a comunicação. Eu acredito muito também que avançou cerca de 10 anos da que a gente era anteriormente, né, há dois meses atrás, e também nunca mais será o mesmo, né? E com essa tecnologia, muitas empresas vão repensar a questão de trabalhar fisicamente. O home office vai passar a ser uma realidade cada vez mais presente nas empresas, tanto aqui na nossa região, quanto do mundo. Renato, o que você acha? Qual é a próxima tendência do setor industrial? Visando uma cidade do futuro, em termos de poluição, em termos de a parte operacional mesmo, o trabalho das pessoas, o desenvolvimento do profissional em si. O que
que você vê como uma cidade do futuro, a tendência das nossas indústrias? A indústria, migrando para a indústria 4.0, que ainda não é uma realidade para todas as regiões. Aqui na nossa região, aqui, Pindamonhangaba, né, tem um parque industrial fantástico, com grandes indústrias, grandes siderúrgicas, né, dentre elas com um respeito nacional e até mundial, né, então até várias multinacionais. Então a nossa região aqui é uma região muito forte na área industrial. O carro-chefe nosso da região aqui é a área automotiva, que é a área que puxa toda a área de segmento. A gente tem área de aviação, no caso a Embraer, mas a área automotiva é muito forte, é o que leva à questão do desenvolvimento de tecnologia. Eu vejo muito assim, com a indústria 4.0, a internet das coisas, a inteligência artificial, o profissional ele precisa ter um entendimento de todas as ferramentas que existem hoje, né, para entendimento melhor de dados, e trabalhar com fatos e dados, tá? Não mais com achismo. E com essas ferramentas, você consegue enxergar muito mais os detalhamentos de cada variável que tem dentro do processo e tomar decisões muito mais assertivas. Um trabalho muito importante que o Você Recicla vem fazendo, aqui contextualizando o trabalho do Rodrigo, né, é a questão do meio ambiente. Então, se entende também, sem dúvida, que não adianta nada eu ter alta tecnologia, desenvolvimento muito avançado, mas eu estar agredindo diretamente ao meio ambiente. Então, existem normas específicas, né, que entendem e contextualizam a questão do meio ambiente para preservar o meio ambiente para o futuro, as próximas gerações. Então, tem tecnologia sendo avançada e desenvolvida para que os resíduos gerados nas indústrias não sejam descartados de forma irregular e, se for descartado, que o impacto ambiental seja minimizado e que não venha trazer impacto significativo para o meio ambiente. Para o profissional, qual que é o conselho que eu dou para o profissional? Se qualifique, sem dúvida, estude, entenda, vai a fundo naquilo que você quer aprender, né? Então faça uma boa graduação, não fique somente, igual eu falei anteriormente, né? O Dr. Google, né? Vai lá, entra e pega uma fonte, entende que aquilo é realidade, nem sempre aquilo que eles estão te passando é uma realidade absoluta, então vai atrás de fontes confiáveis, universidades confiáveis. Aqui a gente tem, no caso da qual eu sou professor da Unifuvic, que é uma faculdade muito importante, que ela tem um cuidado, um carinho muito grande da questão do entendimento, da busca do conhecimento, de passar informação do mundo real para os alunos, né? Então a gente tem também dentro da educação um trabalho que a gente faz, um trabalho diretamente ligado ao aluno, né, para que ele aprenda muito mais o mundo real, né, para que ele tenha um entendimento do que espera ele no mundo real, na indústria, lá fora. Isso faz com que a gente também desenvolva profissionais muito mais capacitados e muito mais preparados para o mercado de trabalho. Uma coisa que não acontece no Brasil, está acontecendo, né? A própria Unifovic está fazendo isso, mas lá fora é muito forte, que é a interação da indústria com as universidades, né? Então, a universidade criando cases, trabalhos, interagindo com a indústria, formando profissionais capacitados para desenvolver novas tecnologias, novos métodos e novas formas de desenvolvimento dentro da indústria. Então, essa tendência está muito grande, muito forte aqui, né? A gente tem as metodologias ativas aqui na Unifovic, que é uma forma de interagir com os alunos no mundo real, e isso vem trazendo as indústrias para a universidade. Isso é muito importante, porque quando a gente se formava anteriormente, o aluno era muito passivo. Então, o aluno ficava esperando as informações do professor, e a partir disso, o que o professor passava era a verdade absoluta. Então, hoje não, hoje tem uma interação muito mais. Então, hoje o professor ele serve mais como um tutor, então ele força o aluno a procurar informações, a desenvolver um certo case para ser aplicado naquela dificuldade implantada ou naquele problema daquele momento. Bacana. Então, para quem está nos acompanhando, você que é da área da indústria e quer trabalhar em fábrica, a tendência é você buscar informações e ser um questionador do que você esperar do professor da capacitação. Então, vai depender muito mais do profissional do que dos professores, em termos de qualificação. E o Renato, nós estamos vendo uma nova tendência também, que são as impressoras 3D. Isso vai modernizar muito também todo o processo industrializado, né? Você acha que pode ser uma tendência as empresas se tornarem de pequeno porte, descentralizadas também, e formando um coletivo de indústria?
ou você acha que esse modelo de indústria grande, de grandes galpões, ainda ainda vai permanecer? Boa pergunta. Tem alguns segmentos que realmente necessita de uma área física grande, talvez até com a indústria 4.0, gente atuando e monitorando ela remotamente, isso pode acontecer, mas ainda precisa de espaço físico grande. O que acontece com a impressora 3D é que ela consegue, por exemplo, em protótipo ou em pequenos seriados de produto, você não precisar ter um ferramental, uma área muito grande para produzir. Então, muitas empresas que poderiam ter um espaço físico não vão ter mais mesmo. Mas empresas grandes, por exemplo, essas siderúrgicas, empresa de laminação, empresa de extrusão, requer realmente uma área muito grande. Mas pequenas empresas, sim, podem se tornar empresas coletivas e fazer um produto seriado para cada segmento utilizando a impressora 3D. Isso é possível. Uma das grandes revoluções foi principalmente a parte de protótipos. Antigamente, para você desenvolver um protótipo de um produto, você tinha que fazer uma ferramenta, uma pré-ferramenta, e o custo e o tempo era muito alto. Hoje, com a impressora 3D, você consegue configurar naquilo que você quer e ter uma visão real do produto acabado. Legal. Para o Rodrigo Rocha aqui agora. Rodrigo, você ia falar sobre os impactos da pandemia, e eu queria também que você pontuasse para a gente sobre o que vai mudar no descarte dos lixos, dos resíduos sólidos na cidade do futuro. A percepção que eu tive desde que iniciou as pandemias, o Rodrigo, até compartilhei isso muito com o Ricardo nas mentorias, né? De as pessoas ficarem dentro de casa, elas passaram, obviamente, a consumir muito mais, né, pelos aplicativos, como o Rafael citou aí, e também ela começou a notar os incômodos que o resíduo trazia dentro da sua residência, né? Então, nós tivemos uma procura muito alta nas redes sociais de como fazer esse descarte, como amenizar os cheiros, por exemplo, que isso estava trazendo insetos indesejáveis dentro de casa, principalmente quem mora em apartamentos, né? Então, essa conscientização, eu acho que ela começou a sentir na pele, justamente por esse momento que ela começou a sentir na pele com esse transtorno que começou a ocorrer dentro de casa. Dentro disso também, ela vê que isso é uma oportunidade de fazer a destinação correta desses materiais, não mais ficar misturando tudo, jogando, enfim. Ela consegue ter essa percepção. Acredito que daqui agora por diante, Rodrigo, com todo esse cenário que está acontecendo, a parte de cashback e tudo mais, do que o conceito que a Você Recicla vem trabalhando para ser implementada, eu acredito que isso vai ser um impacto diretamente muito forte nessa transformação, para que as pessoas destinem agora o resíduo do descarte de maneira correta, e não mais fica descartando de maneira irregular por aí, né? Então, acho que com todo esse cenário que vem acontecendo com essa implementação de tecnologias nos diversos canais que nós vemos na sociedade, como muitos o Ricardo, o Renato e o Rafael disseram, isso antecipou-se aquilo que viria lá no futuro. Então, criou-se facilidades e obrigou as pessoas a fazer tudo, utilizar a tecnologia cada vez mais na palma da mão. Então, isso vem trazer, de uma certa maneira, uma antecipação daquele trabalho e esforço que você teria que fazer, a conscientização de trabalho educacional ambiental, entre outras coisas. Então, acho que antecipou muito mais, porque fez com que as pessoas sentissem na pele o descarte de modo irregular, como elas vinham fazendo. Então, agora teve uma mudança de chave dessas pessoas, para que possam fazer de maneira correta esses resíduos. E, lógico, trazendo também a questão do cashback hoje, com o cenário econômico do país, faz com que ela tenha uma necessidade a mais de fazer justamente o descarte correto, porque também, além disso, ela fazer aquilo que é correto politicamente, ela também ganha financeiramente com essa atitude dela de fazer o descarte correto. Ô, Rodrigo, a gente viveu um processo de várias mudanças em vários países e cidades sobre a questão da política do canudinho. Houve uma mudança muito grande e várias empresas implementaram outros tipos de canudinhos, até o macarrão, que era algo que era comum no nosso dia a dia, se tornou canudinho
E será que as pessoas não conseguiam ver que aquilo ali já dava para ser usado como um canudinho? Você acha que a cidade do futuro, Rodrigo, ela vai oferecer novas opções? Ela vai ter mais esse olhar para esses produtos que tem um descarte muito fácil e tem um impacto muito grande no meio ambiente? Eu acho que as novas tecnologias, Rodrigo, quando falo nesse sentido de mudanças de realidade, como a questão do canudinho e tudo mais, eu acho que isso está sendo ainda a questão uma superficial, né, quando a gente trata dessa maneira. Porque eu acho que nós devemos tratar as questões num outro contexto, quando envolve política pública e debate com as pessoas da sociedade. Só no fato de fazer essa imposição, de terminar que não haja mais canudinho, não gera impacto, mas você tem outros fatores, como, por exemplo, copos plásticos, você tem os resíduos próprios descartáveis, então você tira de um lado, mas acaba aumentando de outro. Então é como se trocasse 6 por meia dúzia, né? Então a gente defende que tem que haver um debate mais amplo com a sociedade para que a gente achasse alternativas e de ser implementado aos poucos, não por uma decisão de vai lá, faz isso, né? Acabou-se a utilização de canudinho. Então, acho que tem que fazer uma observância de uma estrutura como um todo, como a questão educacional, aí é questão formal mesmo de educação, princípios de educação, porque eu acho só ir lá falar assim, olha, a partir de hoje, canudinho não existe mais, copo plástico não vai existir mais. Então, eu acho que você vai criando alternativas para que haja aumento de uma outra maneira. Então, acho que você tem que criar incentivos também por detrás de tudo isso, para haver uma conscientização das pessoas, uma mobilização muito maior do que só uma determinação que isso não funciona mais. Então, eu vejo que falta mais essa participação da integração entre o poder político com a sociedade como um todo. A gente viu que na sacola plástica não teve como progredir, porque realmente existia uma falta da sacola plástica, era uma utilidade, existia utilidade nela. O canudinho em si não tinha uma necessidade tão grande de ter, então acho que foi menor o impacto. Mas eu acredito que a cidade do futuro, então, vem investir na educação das pessoas para que elas tomem atitude para deixar esses utensílios, né? Isso, eu acho que esse debate, Rodrigo, ele é um debate muito amplo, mas que ele precisa ser. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo hoje, eu acho que esse é um momento ideal para que comece a haver esse debate. Não quer dizer que daqui a 6 meses vai estar resolvendo o problema, mas é um debate para que comece a tomar estruturas ter estruturas para que as medidas possam começar a vir a ser tomadas. Hoje, querendo ou não, quanto mais a gente consome pelos deliveries, mais está aumentando resíduos, está aumentando a questão de isopor, de plásticos, então você acaba tendo um aumento de outro lado, então você reduz de um lado, mas aumenta do outro. Então é como eu acabei de dizer, é os 6 por meia dúzia. Então tem que haver esse debate de utilizar materiais recicláveis. Tem algumas empresas de delivery que elas utilizam tapoar e você paga por isso, ou seja, é uma coisa que você não vai descartar mais quando você utilizar, você vai consumir isso na sua casa para guardar algum tipo de alimento. Então são medidas que aí sim faz sentido que você implemente no seu dia a dia para que haja uma transformação, ou seja, aquele tapoar eu não vou jogar fora, porque eu sei que eu posso utilizar ele para outra coisa. Então a gente tem que ter essa mudança de comportamento, de reutilização das coisas também, né? Não é só utilizar para ser descartável muita vez, mas que ela possa se manter o uso por diversas vezes dentro do seu dia a dia. Bacana. Vou deixar aqui agora algumas mensagens, gente. Vou aproveitar essa pergunta da Ruth para fazer a pergunta para o Rafa, mas antes eu quero passar aqui a mensagem. A Marjorie, a live está muito boa, grandes feras, aumentando o nosso conhecimento. Muito obrigado por participar, Marjorie. A Miriam Godoy está aqui também, ó, grande incentivadora da família Godoy, entre eu, meu irmão, o Rafa, Ricardo e Ruth. Lá em casa também é tudo com R, viu? Ricardo, Ruth, Rafael e Rodrigo. É tudo com R. Olha só, muita coisa depois dessa pandemia irá mudar, principalmente com relação ao trabalho formal. O
que vocês pensam sobre isso. Eu tinha separado uma pergunta aqui para o Rafa, que é como que as aplicações vão transformar as nossas vidas. Eu acho que o incentivador ele já traça muito bem essa realidade de mudança. Você poder indicar um produto, um serviço e ganhar por aquela indicação, transforma que o boca a boca, que já é algo, o marketing boca a boca, ele vai ter agora uma contrapartida Uma rentabilização, monetária. né? Uma rentabilização. Exato, porque a gente já faz isso de graça. Boca a boca a gente já faz de graça. Agora fazer ainda ganhar por isso. Então, quais são essas tendências, Rafa? Antes eu vou só contextualizar uma coisa que eu acho importante e que também eu acredito que já esteja claro para muitas pessoas, mas para tantas outras não, né? Se a gente for ver historicamente, a gente passou pelo processo da Revolução Industrial, que, assim, de uma forma bem simples, né? Simplificando, foi o homem saindo do campo e vindo para a indústria, né? Então, essa mudança ela não foi tão drástica naquele momento, né? Então, o trabalhador do campo ele conseguiu facilmente se adaptar aos trabalhos dentro da indústria, tá? Porém, a gente está vivendo uma nova transformação e através dessa transformação, inclusive, está surgindo várias profissões que são o que a gente chama de profissões do futuro, que é essa transição da indústria, né, para esse novo mundo, né, que é de tecnologias, enfim, e aí o gap, o buraco entre isso é muito maior, né? Então, até pegando um gancho no que o Renato falou, é importante para os jovens terem essa visão e saberem a importância do estudo e de se capacitarem, né? Porque quando a gente fala de profissões do futuro, a gente está falando de bot coach. Pô, o que é um bot coach? É um treinador de robô. Pô, é uma profissão estranha, né? Até então ninguém imaginava que ia existir um treinador de robô. A gente vai falar do que? Cientista de dados. Pô, mas o que é um cientista de dados, né? E aí, quando a gente pega no contexto industrial, em relação aos cargos que tem dentro de uma indústria, e a gente começa a equiparar com as profissões do futuro, a gente vê claramente a diferença do conhecimento que é necessário para poder preencher uma dessas vagas das profissões do futuro, né? Outra profissão que a gente vê que a gente talvez não seja nem mais do futuro, que é o próprio profissional do marketing digital. Olha a importância que ele tem dentro do contexto atual e no futuro, né? Com tudo isso que está acontecendo. E quando a gente fala de cidades do futuro, basicamente a gente pode inserir aí um termo que é utilizado atualmente, que é o de sociedade 5.0. O que é a sociedade 5.0? É a gente prover tecnologias para o bem-estar das pessoas. E aí, como que a gente faz isso, né? Utilizando tudo que a gente tem hoje ao nosso redor em termos de tecnologia. Então, o Renato falou muito bem aí, IoT, Internet of Things, né? Internet das coisas. Então, como que a gente pode utilizar a IoT dentro da sociedade para colher dados e, a partir desses dados, tomarem decisões que possam afetar a vida das pessoas de forma positiva? Então, como que a gente está pensando isso, né? Não sei, bueiros inteligentes, né, que podem, de repente, enxergar o acúmulo de água, uma determinada enchente no local e, a partir disso, emitir algum sinal para alguma central que possa tomar alguma ação antes que alguma tragédia, algum problema ocorra naquele lugar onde vai ocorrer a enchente, né? Medidores de temperatura espalhados pela cidade, não sei, né? Dá para ser utilizado de várias formas e que as cidades, os prefeitos, o poder público, ele tem que ter a percepção disso, porque isso é uma mudança que vai fazer parte do futuro, tá? Uma outra coisa bem legal que eu falo é assim, né, para as pessoas que estão com medo, né, de toda essa transformação que a gente está vivendo, né? Porque a gente está vendo aí muitas profissões deixando de existir. Bem interessante isso. Eu tive o prazer de conhecer Melbourne, né, que é uma cidade lá na Austrália, e essa viagem que eu fiz para a Austrália foi uma viagem transformadora na minha vida, porque Melbourne, para quem não sabe, ela foi eleita por 7 vezes consecutiva a melhor cidade do mundo para se viver.
tá? Então eu tive o prazer de visitar, né, uma cidade que foi eleita 7 vezes consecutiva a melhor cidade para se viver. E lá eu pude ver coisas simples, tá? Que estão também ligadas diretamente à cultura do local. Por que eu falo isso? No Brasil, a gente tem um potencial de tecnologia muito grande, mas a gente, às vezes, não consegue utilizar essas tecnologias por causa de questões culturais. Então, vou citar alguns exemplos para ficar mais claro aqui, tá? Lá em Melbourne, né, na visita que eu fiz lá, eu tive acesso aos supermercados autônomos, né? Onde eu ia lá na gôndola, pegava o produto, eu ia até o caixa e aí, sem ninguém me acompanhar, eu bipava os produtos, realizava o pagamento e ia embora. Simplesmente isso. E o que a gente percebia? Às vezes um supermercado gigantesco, você via ali 5 pessoas trabalhando naquele determinado supermercado, né? Então, era uma coisa assim, bom, muito, muito doida, né? Para mim foi muito doida, porque realmente é uma coisa que aqui no Brasil a gente já sabe que existe, mas são apenas protótipos ali, né? MVPs, vamos dizer, produtos mínimos viáveis que estão sendo testados, mas que a gente sabe que culturalmente vai demorar um pouco para serem efetivamente, né, utilizados aí em grande escala. E uma percepção que eu tive em relação a esses supermercados, né, foi que dentro do supermercado você não poderia fazer aquisição de bebidas alcoólicas, obviamente, porque se o supermercado é autônomo, qualquer pessoa pode entrar dentro dele, fazer uma compra e após a compra ir embora, e como a bebida alcoólica é proibida para menores, né, poderia acontecer de um menor entrar ali e levar uma bebida alcoólica. Para não correr esse risco, ele separava. Então eu tinha um supermercado específico para bebida alcoólica, né, para venda de bebida alcoólica, e aí sim tinha uma pessoa no balcão, que essa pessoa ia né, pedir ali o documento da pessoa para ver se ela estava apta a levar aquela bebida, e o supermercado com os produtos essenciais ali para o dia a dia. Outra coisa bem legal que eu vi lá foi a questão da mobilidade, né? A mobilidade lá era uma coisa realmente incrível, né? Tudo sinalizado, a gente andava lá tranquilamente. Outra questão bem legal que eu vi lá foi a utilização dos espaços públicos, né? Então, por exemplo, eu chegava numa praia, quando eu chegava na praia, tinha uma churrasqueira elétrica gratuita, um quiosque gratuito que eu podia utilizar na hora que eu quisesse, sem ter que pagar nada por isso, né? Eu não precisava pagar para estacionar o carro. Então, é uma realidade que é importante também a gente olhar como referência, né? Para poder transformar o nosso dia a dia, para poder transformar o ambiente que a gente vive, tá? Então, só voltando, né, a falar, para quem tem essa preocupação em relação às profissões do futuro, né, eu sempre falo, se você não quer ser substituído por um robô, não haja como um robô, tá? Então, qualquer coisa que você vê que é um trabalho repetitivo, né, não demanda muito raciocínio, né, infelizmente, a tendência é que ele seja substituído, não tem como. Porque na visão empreendedora, o empreendedor, ele quer sempre fazer mais com menos. Ele sempre quer rentabilizar isso. E ele não vai pensar 2 vezes se ele tiver na mão dele uma tecnologia que ele possa colocar para otimizar o processo dele ou para ganhar mais com isso. Então, a gente tem que ter essa percepção. Eu estou falando aqui acredito, com várias pessoas que estão vendo a nossa live. Então, repensem isso, né? Pensem bastante nisso. E aí, vindo um pouco para a parte dos aplicativos, o que eu gostaria de falar? Da transformação digital. E o processo da transformação digital que eu vou falar aqui é a transformação digital de dentro para fora. O que seria isso, né? Quando eu falo de transformação digital de dentro para fora, eu estou falando da externalização do serviço que até então a gente só conseguia realizar indo até aquela determinada empresa. E o maior exemplo que eu posso citar de transformação digital de dentro para fora é a dos bancos, né? Então a gente vê claramente hoje que através dos aplicativos bancários a gente consegue fazer qualquer tipo de operação e a gente também começa a ver o surgimento dos bancos digitais. A gente tem aí Banco Inter, né? Nubank, Agibank, nossa, tem uma infinidade, dá para você escolher agora qual o banco que você quer utilizar. E dentro desses aplicativos, né, de bancos, a gente consegue fazer tudo. Você consegue ver o extrato,
você consegue ver seu saldo, você consegue fazer uma transferência, você consegue fazer até a sua própria gestão financeira dentro do aplicativo. Então, quando a gente fala de forma de transformação digital, até para deixar claro para as pessoas, porque muita gente ouve às vezes o termo e não consegue entender, pense na transformação digital como a externalização de um serviço que até então era prestado em loco e agora está sendo externalizado para o meio digital, onde qualquer pessoa consegue ter acesso de forma mais simples. E obviamente que a transformação digital, bancos e qualquer empresa que faz esse processo, ela está ganhando com isso, porque ela está reduzindo espaço físico, ela está reduzindo pessoas, tá? Infelizmente, a realidade é essa. A gente tem que ser realista também. A gente tem que pensar muito nisso, tá? Então, hoje, o que a gente vê? A gente vê aplicativo para tudo, né? A gente vê, como o Rodrigo falou, a gente tem aí o Dog Hero, para quem quer ganhar uma renda extra, cuidando de cães, sendo um anfitrião de cães. A gente tem o Airbnb, que é para quem quer ganhar uma renda extra, utilizando o tempo ocioso de um imóvel que você tem. Então, por exemplo, eu tenho uma casa lá em Ubatuba, porém eu não utilizo essa casa de Ubatuba todos os dias, né? É uma casa de veraneio, né? De temporada. E aí, esse tempo que ela fica ocioso, eu quero colocar esse tempo ocioso aí à disposição de outras pessoas, para que outras pessoas possam utilizar aquele espaço e eu consiga monetizar isso, né? Rentabilizar aquele espaço que até então está ocioso, né? Então, olha que interessante. A gente tem aí... Pois não? Não, então, dentro disso que você está falando, só para contextualizar para quem está nos acompanhando, a cidade do futuro, a tendência é se tornar um pouco mais compartilhada. Você poder olhar os animais das pessoas, poder compartilhar sua casa, compartilhar seu carro, levar as pessoas, tudo de forma compartilhada. Essa é a tendência da cidade do futuro pelos aplicativos. Exatamente, é a questão da comunidade também, tem muito disso, né? De coisas comunitárias, né? E isso é extremamente importante, né? Então, a gente vê a utilização da tecnologia para, de fato, transformar a vida das pessoas, seja na geração da renda extra, seja na prestação de serviço, seja em relação à comodidade, né, que a gente vê principalmente através dos apps, né, que eles traz muito. Por exemplo, a gente tem aí o aplicativo Alog, e aí você falou até a questão do correio e a ineficiência do correio, né, tá abrindo oportunidades para diversas startups aí crescerem no sentido da parte logística, e o maior exemplo que a gente pode ter aí é a Rappi, a própria Log, né, que tem um compromisso de entregar qualquer coisa em qualquer lugar do Brasil no menor tempo possível. Quer dizer, olha o compromisso que a empresa assume com quem está fazendo a aquisição de um produto ou serviço dela, né? Então, eu esqueci a minha chave lá na casa da minha mãe e não tem como eu na casa da minha mãe buscar a chave que eu esqueci lá. Ô, Log, né? Vou lá, entro no aplicativo, um logger, né, que é o profissional que trabalha no aplicativo da Log, vai lá, busca a chave na casa da minha mãe e traz para mim, né? Isso o correio, por exemplo, não faz, né? Então, os aplicativos também, eles criaram novas demandas, né? O que eles fizeram, na verdade, o que os aplicativos fazem? Eles atendem demandas existentes e a utilização deles também cria outras demandas, né? Isso é uma demanda que até então não existiria, né? Para que eu iria pagar alguém para ir na casa da minha mãe, pegar uma chave e trazer para mim? Não faz sentido. Se você for colocar isso há 10 anos atrás, não vai fazer o menor sentido. Hoje em dia faz sentido. O dia a dia das pessoas está cada vez mais corrido, né? As pessoas cada vez têm menos tempo, e o que elas podem fazer para poder otimizar o tempo dela, ela vai fazer, né? E quando a gente fala de cidade do futuro, a gente está falando da interligação de tudo isso, né? Da inteligência de tudo isso em prol da sociedade, que é exatamente o que eu falei sobre a sociedade 5.0, que é a utilização da tecnologia para o bem-estar das pessoas. Então, para mim, a cidade do futuro, ela tem que utilizar as tendências da sociedade 5.0 para poder se beneficiar da tecnologia e trazer o bem-estar para as pessoas que vivem naquela determinada sociedade, tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Uma outra questão interessante também, que eu gostaria só de colocar aqui para contextualizar tudo isso que eu estou falando,
que até o setor de tecnologia está sendo automatizado. Então, a gente vê hoje, por exemplo, infraestrutura de tecnologia, né, sendo tratada como uma commodity. E por que isso é importante dentro da inovação tecnológica, né? Porque hoje qualquer desenvolvedor consegue criar, por exemplo, um produto, um MVP, e aí uma coisa bem legal que o Ricardo falou, e eu concordo plenamente com ele, a tecnologia ela é só o meio. Tanto é que quando eu vou vender a minha imagem, eu falo que eu potencializo ideias através da tecnologia, para mostrar justamente que para inovar você não precisa da tecnologia, você precisa de uma boa ideia. A tecnologia ela vai ajudar no processo de escala, porque para escalar, sim, para escalar você provavelmente vai precisar da tecnologia, quando a gente fala de escalabilidade. Então, hoje é um pouco complicado você falar de escala sem a utilização da tecnologia. Mas até vou citar um exemplo legal em relação a isso também, para contextualizar tudo isso que eu estou falando. O próprio Dog Hero, tá? Ele nasceu de um MVP, né, de uma ideia, e o próprio criador do Dog Hero, na verdade, ele copiou. Então, tem uma coisa que o meu irmão mais velho sempre falou para mim, que eu achei muito legal isso, que ele falava para mim que quando a gente vai para um país, ou quando a gente muda de estado, ou quando a gente sai da nossa cidade e vai para outra cidade, o que a gente está fazendo, na verdade, é viajar na máquina do tempo. E a gente pode estar indo para o futuro ou para o passado. E aí, o que você começa a fazer? Você começa a comparar o contexto em que você vive com o contexto que você está. Então, se você sai daqui e vai para os Estados Unidos, se você sai daqui e vai para a Austrália, é impossível você não comparar a realidade que você tem com a realidade daquele determinado local. E isso é importante porque isso gera percepções, né? E novas ideias que você pode pegar daquele determinado lugar e trazer para o seu contexto. O Dog Hero não foi diferente. Então, o founder, o criador lá do Dog Hero, ele foi lá, estudou em Harvard, nos Estados Unidos, viu a tendência, né, desses aplicativos nascerem de anfitriões de cães, trouxe isso para cá. Só que antes dele fazer, no momento em que ele quis fazer a validação da ideia dele, ele não partiu para uma solução tecnológica. E aí vai bem de encontro que o Ricardo falou e que eu concordo plenamente. O que ele fez? Eu não vou criar uma plataforma. A plataforma vai ser consequência da validação da minha ideia. Cara, ele fez a validação mais simples do mundo. Ele pegou simplesmente pessoas que gostavam de cães e pessoas que tinham dificuldades em levar seu cão numa viagem, que precisava hospedar seu cão em algum lugar. E ele simplesmente, através de uma planilha, começou a conectar essas pessoas, né? E aí ele viu que existia demanda, que realmente as pessoas precisavam daquele tipo de serviço, e a partir desse momento ele conseguiu dar match entre essas pessoas. E aí sim, quando ele fez a validação e ele entendeu que a ideia era boa e que ele precisava escalar, ele utilizou a tecnologia para poder escalar, criando uma plataforma, um aplicativo, onde todas as pessoas conseguiriam ter acesso a essa solução, né? Que é uma solução. Então, eu acho que é bem importante a gente entender isso aí, tá? Rafa, obrigado. Renato, obrigado. Estamos chegando a quase 2 horas de live. Muito bom, muito conteúdo aqui para quem está acompanhando, bastante mensagem aqui também. Essa live vai ficar disponível para todas as pessoas poderem acompanhar depois. Foi uma enorme satisfação ter vocês aqui hoje, nessa manhã de sábado. Pegando no que todos disseram, eu acho que nós falamos bastante sobre capacitação, sobre estudo, sobre necessidade. O empreendedor, ele inicia um processo de empreendedorismo dentro de uma necessidade, e o sucesso dele também está ligado a uma necessidade. E pegando nessa ideia de necessidade, para todos que estão nos acompanhando e aqui também, o brasileiro está sentindo a necessidade de se tornar cada vez mais participativo da política. E essa participação da política veio em meio a todas essas notícias de corrupção, a toda essa forma de aplicar um recurso que é público sem transparência, e essa cobrança ela tem sido cada vez mais frequente em meio à nossa comunidade, não apenas na nossa cidade, mas também no nosso estado e no nosso país. Eu sou presidente do Podemos aqui em Pindamonhangaba, e eu quero compartilhar com vocês que o Podemos ele tem um aplicativo, e você pode acessar esse aplicativo
E todos os projetos de lei que são votados na Câmara ou no Senado, as pessoas podem opinar. E a opinião da pessoa vale também para os parlamentares. Eles conseguem ter uma ideia de qual está sendo a opinião das pessoas. Então, olha só, até onde vai a cidade do futuro? Vai também na participação das pessoas, na transparência do que os representantes públicos estão fazendo. E eu defendo muito isso. O Rodrigo falou da questão da fiscalização, e a tecnologia, ela faz com que qualquer desvio, de qualquer função, de qualquer tipo até de moralidade, possa ser captado. Hoje é possível você encontrar desvios de moralidade de um representante público pelo WhatsApp, e isso quando é exposto na internet, você vê o que se passa dentro de uma... Apesar do WhatsApp ser uma ferramenta extremamente segura, a gente vê o quanto é importante, até em termos de comprovação judicial, uma conversa pelo WhatsApp, tá? Fora isso, a gente vive também com tecnologias que são capazes de fiscalizar contas bancárias. Isso eu estou dizendo na questão de justiça, de investigação, tá? De fiscalização. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui em torno da participação pública, da participação das pessoas, não apenas na vida privada, não apenas no seu dia a dia, mas também num contexto macro, vivendo uma cidade mais participativa, uma cidade mais coletiva, uma cidade mais comunitária. A tecnologia vem de encontro com isso, vem de encontro com a cidade do futuro, e vem de encontro com o brasileiro mais presente em todas as decisões que acontecem, não só no seu dia a dia, mas também na sua vida pública, na sua vida política, em todos os serviços que tem. Gente, mais uma vez eu quero agradecer a vocês. Para a gente encerrar essa live, eu quero que cada um encerre ela com uma frase que faz sentido para você, que fez sentido nessa live. E o que eu quero trazer para vocês aqui, eu vou começar por mim, tá? Primeiro agradecendo a todos, mas eu quero encerrar essa live com trabalho. Gente, trabalho. Isso é fundamental. Trabalho. Rafa, você. Bom, eu vou falar uma frase aqui do Bob Marley que eu sigo para minha vida, né? Que é: seja humilde, pois até o sol com toda a sua grandeza se põe e deixa a lua brilhar. Eu acho que a humildade é uma coisa extremamente importante na vida do ser humano, né? Independente das conquistas, de tudo, da onde a pessoa chegou, ela tem que ser humilde o suficiente para saber escutar, aprender mais, que é exatamente um dos itens que o Renato falou e que eu acho que é extremamente importante. Renato. Eu tenho uma frase que eu levo para a minha vida, né, que eu falo o seguinte: quem dorme sonha, quem trabalha conquista. Então tem que trabalhar, desenvolver, agregar para conseguir crescer profissionalmente, não ficar esperando nada dos outros, né, e você buscar aquilo que você almeja e sonha de uma forma sempre, né, e contínua. Ricardo. Cara, o que eu quero dizer para todo mundo aí, eu acho que assim, sucesso é a somatória de preparação e oportunidade, tá? Todo mundo que busca sucesso tem que se preparar, porque a oportunidade pode surgir e eu não estar preparado para isso. Com só preparação, sem abrir os olhos para olhar as oportunidades, né, transformar as dores em oportunidades, é só conteúdo. Então, pensem nisso. Sucesso é preparação mais aproveitamento de oportunidades. Rodrigo. Tem uma frase que eu gosto muito, que mudou a minha vida quando eu fazia faculdade de letras, né? Lendo um poema da Cecília Meirelles, num verso chamado A Casa da Bruxa, que diz lá que a vida só é possível reinventada. E desde então eu tento me modificar, me reinventar todo dia, todos os instantes, não só em uma determinada situação, mas no dia a dia, no aspecto geral, né? Eu acho que a vida da gente tem que ser reinventada sempre, a cada segundo. Já que todo mundo falou uma frase, eu vou repetir aqui agora, então. Nós somos protagonistas do nosso próprio sonho. Só depende de você. Gente, muito obrigado. Um ótimo sábado. Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. E é isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado por quem acompanhou a gente. Valeu. Compartilha essa live, comenta.
É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.